como devemos lidar com as nossas emoções. Todos nós as temos. E parece que elas se mostram quando menos queremos. Eu recentemente falei para o meu marido: eu não sei o que teria feito da minha vida se eu não tivesse aprendido que as emoções nunca param de existir, mas nós podemos aprender a lidar com elas. Essa é uma das coisas importantes que eu quero ensinar nesse fim de semana, porque eu passei a minha vida toda desejando não ter sentido certas coisas. Bem, desejei nunca ter sentido raiva, nunca ter sido impaciente. Desejei nunca ter sido ofendida. Nunca ter me sentido mal. Desejei nunca ter me sentido triste. Mas parece que quanto mais eu repreendia, quanto mais eu orava, quanto mais eu tentava crer em Deus para que algumas dessas emoções negativas não me aparecessem, elas continuavam voltando. Finalmente eu aprendi um segredo. Na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, que ele nos deu um fruto chamado autocontrole. Autocontrole. Na verdade, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo disse a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e temperança. Mas se você ler a Bíblia amplificada, diz assim: um espírito de poder e de amor, e uma mente bem calma, bem equilibrada, e um espírito de autocontrole. Então a verdade é que Deus colocou um espírito ou um fruto de autocontrole em nós. É triste dizer, muitas pessoas gastam seu tempo tentando controlar os outros quando deviam controlar a si mesmas. Aleluia! Na verdade, esse espírito de poder, amor e temperança, ou autocontrole, o poder é supostamente para ser usado contra o diabo, o amor é para ser usado com as outras pessoas. E o controle é para usar consigo mesmo. Mas é triste dizer que as pessoas tentam amar a si mesmas, controlar os outros e usar o poder para um propósito diferente. Não um espírito de medo, mas de poder, amor e temperança, um espírito de autocontrole. Eu quero que todos falem bem alto: eu tenho autocontrole. Se você é cristão, nunca na sua vida poderia dizer: eu não tenho controle. Porque você pode controlar-se a si mesmo. Se você desejar e começar a praticar, esse fruto vai desenvolver e crescer. E o autocontrole vai se tornar um grande amigo na sua vida. O autocontrole precisa ser trabalhado em todas as áreas da sua vida. Se você ler a lista dos frutos do Espírito em Gálatas 5, começa com amor. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, humildade, fidelidade, autocontrole. Tenho certeza que perdi algo, mas vou lhe explicar. Amor é o primeiro, autocontrole é o último. Deus me mostrou um dia que o amor é o que começa e todos os outros são decorrentes do amor. Amor, alegria, paz, paciência. Mas o autocontrole está aqui no final e funciona como um rodapé. Sem autocontrole, nenhum desses frutos pode funcionar. Sem amor no início, nenhum deles funciona. E sem autocontrole do outro lado, como eu posso ter paz se eu não tiver autocontrole? Como eu posso ser fiel se eu não tiver autocontrole? Como eu posso mostrar humildade se eu não tiver autocontrole? Então, verdadeiramente precisamos pensar sobre autocontrole. E precisamos saber que Deus vai nos pedir conta disso. Ele colocou isso em nós. E espera que usemos. Então eu comecei a perceber que essas emoções que eu não queria ter não iam embora, mas Deus realmente esperava que eu tivesse controle sobre elas. Principalmente as negativas. Em outras palavras, se eu sinto raiva, a Bíblia fala para eu me zangar, mas não pecar. Eu não posso evitar, de repente, de me sentir irada, mas eu posso não pecar, aprendendo a usar o autocontrole. E sem deixar essa raiva sair de mim de uma maneira errada. Eu não preciso reprimi-la e fingir que ela não está lá, mas eu preciso aprender com que eu devo ficar irada. E a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, então as pessoas não são minhas inimigas. E se eu ficar com raiva de alguém, então devo ficar com raiva do diabo, que está agindo através daquela pessoa. Como eu posso revidar o diabo? Vencendo o mal com o bem. É exatamente isso que a Bíblia diz. Exatamente isso. Abençoe os seus inimigos.
Se alguém te trata mal, isto te deixa com raiva, diga: eu não tenho que revidá-los porque não são eles os meus inimigos. O meu inimigo é o diabo. E o que eu posso fazer para derrotar o diabo? Abençoar os meus inimigos? Alguns de vocês não entenderam isso. Então é melhor eu repetir. Este é realmente o segredo espiritual. Romanos 12, 21 é um segredo espiritual. Você vence o mal com o bem. Qualquer pessoa que puder aprender a fazer isso e conseguir disciplinar os seus sentimentos o bastante para continuar a praticar isso e não somente ouvir a respeito, estará a caminho de uma das maiores vitórias na sua vida. Porque Satanás coloca pessoas para te ferir durante todo o tempo. E se você não souber fazer nada a não ser odiá-las, sua vida estará arruinada. Você nunca sabe quando isso aparece. Depois de um seminário, eu cheguei em casa na semana passada, estava cansada, eu tinha trabalhado a semana toda. Antes disso, eu estive trabalhando 2 semanas direto. E eu abri uma carta de alguém que estava reclamando comigo sobre isso e aquilo outro. E me senti ferida. Eu estava cansada, eu não queria ouvir aquilo. Então eu fiquei as 2 semanas seguintes orando por aquela pessoa. Essa é a forma de revidar o inimigo. Não ajuda em nada você tentar defender a si mesmo. Não ajuda em nada você tentar dizer às pessoas o quanto você é maravilhoso, pois elas não entendem. Quero dizer isso novamente. Tem algo bom liberado aqui? Quando você sentir raiva, quando se sentir ofendido, quando se sentir ferido e machucado, você pode controlar a si mesmo. Você não pode reprimir sua raiva, isso não pode ajudá-lo em nada. Você não pode negar a sua existência, mas pode negar-lhe o direito de controlar você. Você usa o fruto do autocontrole. E você diz: eu fui ferido. Verdade, eu sinto isso. Mas eu não vou deixar isso me controlar. Eu não vou deixar um sentimento arruinar a minha vida. Alguém está recebendo uma revelação aqui hoje? Porque muitos aqui estão deixando os sentimentos arruinar a sua vida. E está na hora de você parar com isso. Esse aqui pode ser um lugar de mudança, de transformação para alguns de vocês. Alguns de vocês são sensíveis e facilmente ficam ofendidos. E você fica o tempo todo, na maior parte do tempo, machucado. Você precisa parar com isso. Não posso mudar a forma que me sinto. Você pode não conseguir mudar o seu sentimento, mas quero te dizer uma coisa. Se você começar a orar pelas pessoas que te ferem, o diabo vai calar a sua boca. Então quero dizer isso mais uma vez para ter certeza que você me entendeu. Quando você sentir essas emoções negativas, não permita que elas te controlem. Sua guerra não é contra as pessoas. Efésios 6:12 diz: nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e toda maldade nas regiões celestes. O diabo, que é o seu inimigo, ele opera através de qualquer um que ele puder usar. Não fique com raiva das pessoas que ele usa, porque ele pode usar você também. E eu também. Todos nós falamos coisas que machucam as pessoas, nós fazemos coisas e agimos de formas que não deveríamos agir. Nós somos muito mais sensíveis ao que as pessoas fazem conosco do que o que nós fazemos a elas. Deveria ser o contrário. Estou pregando bem, ainda é cedo. Posso te dizer que nós vamos passar do limite aqui hoje. Amém? Nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo, ok, irmã Joyce? Eu acredito, minha guerra é contra o diabo. Como eu posso lutar contra o diabo? Bem, sendo bom com as pessoas que te ferem. E vou te falar uma coisa, para fazer isso você precisará saber lidar com suas emoções, porque você não terá um sentimento para te incentivar a isso. Você me entende? Você não terá um sentimento que o encorajará a orar pelos seus inimigos e ser uma bênção na vida deles. Você terá vontade de falar mal deles, mas você vai se autodisciplinar e não fará isso. Porque você tem autocontrole. Diga: eu tenho autocontrole. Nem todos falaram. Alguns ainda não decidiram se realmente querem isso. Vamos todos juntos. Eu tenho autocontrole. Eu sempre me espanto de como os nossos sentimentos são tão instáveis. Me espanta demais. Ainda não consigo entender como eu posso ir para a cama me sentindo bem. Glória a Deus, tive um ótimo dia.
E acordar no outro dia pela manhã como se alguém tivesse batido na minha cabeça. Ou ir para a cama com um ótimo humor e acordar. Algumas vezes, quando eu vou dormir, eu estou me sentindo bem fisicamente e quando acordo, eu não estou mais. Fico pensando, o que aconteceu à noite? Eu não entendo. Mas eu aprendi que se nós vivíamos pelos nossos sentimentos, certamente poderíamos escrever em nossas vidas destruído, manipulado e controlado pelo inimigo. Porque as emoções são o inimigo número 1 do cristão. Mais do que tudo, as pessoas falam para as outras como elas se sentem. Nós precisamos decidir algumas coisas nesta conferência. Se nós vamos crer no Deus da Bíblia ou o Deus com D minúsculo dos nossos sentimentos. Sentimentos não é Deus, mas algumas vezes nós fazemos deles o nosso Deus. Eu quero dizer com isso que nós nos prostramos a eles. Obedecemos os nossos sentimentos e fazemos o que eles nos mandam fazer e, na verdade, nossos sentimentos não falam a verdade. Eles querem nos usar e nos manipular, nos controlar. Temos que aprender o que a palavra de Deus diz e temos que acreditar na palavra acima dos nossos sentimentos. Algumas vezes nós cremos no que sentimos, mais do que cremos na palavra. Você vai entender melhor o que eu quero dizer na próxima mensagem. Tem pessoas que, se não sentem a presença de Deus, pensam que Ele não está aqui. Se elas sentem que não romperam enquanto estavam orando, elas creem que não receberam o rompimento. Muitas vezes nós não cremos no que nós não sentimos. Muitas vezes você não crê no que não está sentindo. Então vamos. Hebreus 4:12. Diz que nós precisamos aprender a dividir alma e espírito. Diz assim: a palavra de Deus é viva e cheia de poder. É ativa, operante, energizante, efetiva. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra dividindo a linha da alma e do espírito. A Bíblia Amplificada diz: o sopro da vida, a alma e o espírito imortal juntas, medulas, as partes mais profundas do nosso ser. Expondo, verificando e analisando para um propósito de simplicidade, a versão King James diz: só a palavra de Deus, somente a palavra de Deus pode nos ajudar a dividir a alma e o espírito. O que isso quer dizer? Só a palavra de Deus pode nos ensinar a reconhecer o que é de Deus e o que é nosso. A alma é minha. Deus é Deus. Mas a alma sou eu. Sua alma é você. Você tem o Espírito. Quando você nasce de novo, Pai, Filho e Espírito Santo vêm habitar no seu espírito. Pelo poder do Espírito Santo. Mas você ainda é você. O alvo é aprender como ser guiado, levado e controlado pelo Espírito de Deus que está em você. E em mim, mas para isso acontecer é necessário que uma obra seja feita nas nossas almas. O que é a minha alma? A minha alma é a minha mente, minha vontade, minhas emoções. A mente me diz o que eu penso, não o que Deus pensa. O Espírito Santo dentro de mim deseja me falar o que Deus pensa. Mas eu preciso aprender a ser sensível ao Espírito para que isso aconteça. A maioria das pessoas são carnais e isso significa que elas vivem pela alma. Se tem uma coisa que nós precisamos ser ensinados na igreja, está no que diz em Hebreus 4. Como dividir a alma e espírito. Como saber o que é de Deus e o que é de mim mesma. Minha mente me diz o que eu penso. Minha vontade me diz o que eu quero. Minhas emoções me dizem como eu me sinto. Geralmente, nós vivemos por muito tempo nesse nível raso de carnalidade, e por raso me refiro à carne. Nosso espírito se encontra no profundo do nosso ser. Nessa tarde eu quero te mostrar uma passagem que Jesus desafiou os discípulos a irem às profundezas. Ele estava usando o exemplo de pesca em águas mais profundas para poderem pescar mais peixe. Mas nós vamos usar isso para
um propósito espiritual aqui, porque eu acredito que isso seja uma figura espiritual do que estava acontecendo naquela expedição de pesca. Temos que dizer para as pessoas hoje: venham às profundezas do espírito. Saia do nível raso de carnalidade e do nível raso de viver pelo que você quer, pensa e sente. E se prepare para uma pesca de bênçãos, incluindo tudo que está disponível pelo derramamento da presença de Deus na sua vida, para que Ele supra as suas necessidades financeiras do dia a dia. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Ele quer que você o escute. Ele tem segredos e mistérios reservados para você. Tem revelações sobre sabedoria e conhecimento. Ele quer que você conheça Ele, o poder da sua ressurreição, conheça os seus caminhos e seja uma bênção para as outras pessoas. Ele quer que você seja saudável, Ele quer que você tenha prosperidade, criatividade. Mas você não encontrará isso no nível raso do que você deseja, pensa ou sente. Vocês estão entendendo? Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Escuta aqui, escute a si mesmo, escute as outras pessoas. Escute a si mesmo. É isso que nós falamos o tempo todo. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu quero, eu sinto, eu penso. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso. Deixa eu te falar o que eu penso, deixa eu te falar o que eu sinto. É assim que eu me sinto, é o dia inteiro, 7 dias por semana. Robô, robô. Todo lugar que eu vou querem que eu faça o meu robô. Talvez. Eu não estou com vontade de fazer agora. Eu não acho que seja uma boa ideia, eu não quero fazer. Então, a não ser que Deus me fale para fazer, eu não vou fazer. Talvez mais tarde, mas o que eu quero dizer, nós vivemos neste reino do que eu quero, eu penso, eu sinto. E quando estamos presos demais a isso, nós perdemos a vontade de Deus para nós. Vamos abrir um pouquinho João capítulo 5, verso 30, porque eu quero te mostrar uma coisa tremenda. Eu estava pensando nessa passagem hoje. Na verdade, eu estava orando a respeito da minha própria vida, porque eu quero muito deixar de tomar as minhas decisões e deixar que Deus decida tudo por mim. Essa é a nossa tarefa como cristãos. Decidir o que Deus decidiria, porque, olha, mesmo Deus querendo uma coisa, Ele não poderá cumprir isso na terra se nós não estivermos de acordo com Ele. Porque Ele diz, eu coloco diante de você a vida e a morte, escolha. Deus nos dá livre-arbítrio. É por isso que nós fomos feitos à imagem de Deus, porque nós temos uma escolha. Nós não somos marionetes amarrados a uma corda e forçados a fazer as coisas. Deus tem uma vontade para cada um de nós. E Ele tenta nos guiar, nos levar e nos mostrar gentilmente e docemente pelas partes mais profundas do nosso ser. Ouvir a Deus tem mais a ver com conhecer. Somente conhecer a doce voz que você ouve e sabe que está certo e o que está errado. Você sabe qual tipo de conversa você pode conversar, qual tipo de conversa você não pode conversar. Você sabe que as pessoas me dizem o tempo todo, eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Gente, que coisa mais estúpida! Eu sei que eu não devia fazer isso, mas... Sei que não devia comer isso, mas... Sei que não poderia gastar esse dinheiro, mas... Eu sei que não devia falar isso para essa pessoa, mas... Vamos, eu estou vendo algumas pessoas lá em cima. Vocês estão saindo só porque estão perto da porta? E geralmente... Mesmo quando falamos isso, nós sabemos. Lá no fundo, bem no fundo, existe um conhecimento. Mas nós precisamos aprender a viver com isso. E não ignorar isso. E continuar fazendo o que nós queremos fazer a si mesmo. Posso te contar o segredo? Este é o segredo espiritual. Você nunca poderá tomar uma decisão errada e alcançar um resultado certo. Amém? É isso que os jogadores estão sempre fazendo. Eles acham que podem arriscar.
Talvez eu vença, talvez eu perca. Deus não está à procura de jogadores, Ele quer investidores. A mensagem de hoje foi a respeito de aprender a lidar com as suas emoções. Não necessariamente se você pode ou não ter sentimentos, nós sempre vamos tê-los. As emoções são muito incertas e às vezes nós gostamos delas e às vezes não. Às vezes são agradáveis e às vezes não. E às vezes elas somem quando precisamos delas e quando não queremos existe uma multidão delas. Isso nós temos que aprender a natureza das emoções. Nós temos que aprender o fruto do domínio próprio porque seremos absolutamente tentados nesta área. Precisamos tomar uma decisão e acreditar na palavra de Deus ou no que nós sentimos. Algumas vezes eu falo para as pessoas, você está servindo o Deus da Bíblia ou o Deus dos seus sentimentos? Satanás gosta de trabalhar através dos sentimentos. Ele tenta nos fazer prostrar aos nossos sentimentos o tempo todo. Eu mesma tive muitos problemas emocionais na minha vida por causa do abuso que eu sofri na minha infância. E claro, você não precisa ter sido abusada para ter problemas emocionais. Algumas pessoas são mais emotivas do que as outras, até devido à personalidade. Todos nós precisamos aprender a lidar com as emoções. Precisamos saber quando o que queremos, pensamos e sentimos vem de nós, vem de Deus, ou é apenas uma seta do diabo. Amém? Sua alma, sua mente, seus desejos, suas emoções. É impossível andar no espírito. Aí vamos nós pular do trampolim e ver quem está disposto a ir. Mas estamos mergulhando no raso, não fique com medo. É impossível andar no espírito se você não estiver disposto a sofrer na carne. Nós temos aqui dois caminhos. E é aqui que separamos as pessoas que querem prosseguir das pessoas que querem ficar paradas na beirada da terra prometida e murmurar a vida inteira. Eu vou para o outro lado. E eu quero levar mais do que dois comigo. Amém? Agora nós somos o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. A Bíblia diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus? Somos compostos de 3 partes. Espírito, alma e corpo. No Velho Testamento, o tabernáculo também tinha 3 compartimentos. O átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Existe uma correlação disso com seu corpo? Nossa carne é como o átrio exterior, a alma seria o lugar santo, o espírito seria o santo dos santos. Naquele tabernáculo, assim como neste, Deus habita no santo dos santos. Ele habita em nosso espírito. Ele habita no lugar santíssimo, na parte interna do tabernáculo. No Antigo Testamento, existe uma parte externa e uma interna. Guarda isso na sua mente. Vamos abrir em Hebreus 9:8 e ver se podemos aplicar isso na nossa pregação de hoje. Com isso, o Espírito Santo indica que o caminho do verdadeiro Santo dos Santos não está aberto e não tem como entrar lá, enquanto a porção externa do tabernáculo permanecer como uma instituição reconhecida e ainda prevalecer. Daí então, enquanto eu estiver reconhecendo a parte externa, eu não poderei viver no espírito. E quer saber? É onde você encontra alegria? É onde você encontra paz? E onde encontra poder? É um lugar de esconderijo? Esse é o lugar secreto do Altíssimo. Foi o lugar que Paulo estava falando quando disse para que eu o conheça e conheça o poder da sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, enquanto eu estou neste corpo mortal. Vá para o Salmo 91:1, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo se encontra estabelecido e fixado debaixo da sombra do Onipotente. Esse é o lugar para onde podemos correr quando tudo está contra nós e as circunstâncias não estão boas. Mas enquanto eu estiver me rendendo à carne, sim carne, sim carne. No momento eu não sei exatamente qual é o versículo que é, mas em Romanos capítulo 8 diz: enquanto você estiver alimentando a carne, não poderá agradar a Deus.
Ele não fica satisfeito com isso. Por quê? Porque enquanto você estiver alimentando a carne, você não pode viver a vontade dele para a sua vida. E os planos dele para todos nós, nenhum deles poderão ser cumpridos, nem poderemos andar neles. E Deus tem um plano bom para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11, Efésios 2:10. Deus tem um plano bom, preparado, pré-ordenado, predestinado. Um plano bom para cada uma de nossas vidas. E nós fomos recriados em Jesus Cristo, nascidos de novo, para andarmos nessas boas obras e termos essa maravilhosa vida que Jesus morreu para nos dar. Jesus Cristo não morreu por nós só para irmos para o céu. Jesus Cristo não morreu por nós só para nos livrar do inferno, mas Ele também morreu para podermos ter uma boa vida enquanto estivermos aqui no decorrer da jornada. Satanás tem escondido isso das pessoas e ele tem tentado convencer as pessoas a pensarem que a vida aqui na Terra é só uma tentativa de passagem. Este véu de lágrimas. Sim, haverá sofrimentos, haverá tribulações e haverá muitas outras coisas que teremos que passar. Mas ainda existe um lugar de esconderijo em Deus e ainda existe o Santo dos Santos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você realmente entra para adorar a Deus e se perde na presença dele, você se preocupa pelo menos um tantinho com seus problemas horríveis? Não, é como se tivessem desaparecido. Existe um lugar em Deus. Não importa se passarmos o resto das nossas vidas tentando viver nele, vale a pena. Amém? Vamos ler novamente. O Espírito Santo mostra que o caminho para o Santo dos Santos ainda não estará aberto, enquanto a parte exterior do tabernáculo continuar sendo uma instituição reconhecida e ainda prevalecer. Gálatas 5,16 diz: se andares no Espírito, não cumprirás os desejos da carne. Aqui não fala que os desejos da carne vão desaparecer. A sua carne, a minha carne, estará nos incomodando até quando Jesus voltar para nos buscar. Mas se estivermos concentrados em andar no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Ela pode continuar lá, mas nós não vamos nos render a ela. Mantenha suas feições nas coisas do alto, Colossenses 3:1 diz, não nas coisas da terra, pois nós estamos mortos e nossa vida está escondida em Deus. O que ele está dizendo? Mantenha sua mente nas coisas certas, coloque seu tempo nas coisas certas, coloque sua energia nas coisas certas, coloque sua carne no devido lugar. Mas sejamos como Jesus, eu só tenho uma escolha. Então eu escolhi decidir que quando eu ouvir a voz de Deus, é isso que eu vou fazer. Eu nem sequer penso sobre o que eu quero. Não importa o que eu quero, não importa o que você quer. O importante é o que Deus diz. Existe sofrimento nisso? Absolutamente. Sua carne, a minha carne, ela vai começar a gritar desesperadamente. Quantos aqui sabem o que significa quando a sua carne começa a gritar? Você pode realmente sentir, é uma coisa emocional, é assim. Quando alguém te machucar e você quiser fazer tudo o que você acha que tem direito de fazer e tentar defender a si mesmo. Ah, gente. Teve pessoas que pegaram no meu pé ultimamente e eu quero dizer isso em público hoje. Já teve pessoas que me falaram, bom, eles não falaram a verdade. Você vai processá-los? Não? Por que não? Porque Jesus disse... eu sou seu advogado. Ele não me chamou para sair por aí defendendo a mim mesma, ele me chamou para pregar. Ele vai me defender. Ele cuida da minha reputação. Eu gostei disso? Não. Isso feriu? Sim. Eu queria falar isso com eles? Absolutamente. Eu já chorei por isso às vezes. O que eu vou fazer? O que a palavra diz. Ore por mim. É por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. Não importa o que eu quero fazer. Porque veja, a única coisa que vai funcionar é o que Deus fez. Não funciona do seu jeito. Essa é uma revelação que você tem que entender hoje. Não funciona do seu jeito. Não funciona. Você dá muitas e muitas voltas na mesma montanha estúpida. Vagando no deserto, chegando até a beira da terra prometida.
Deus diz, certo? Do meu jeito, ou do seu jeito, do meu jeito. Dá mais uma volta. Ao redor da montanha. Esse é o momento de você ser alimentado com a palavra de Deus. É por isso que você precisa ouvir algumas coisas assim. Da próxima vez que alguém te ferir e você quiser tirar satisfação com suas próprias mãos e você quiser revidar, você quiser falar com eles, você está querendo defender a si mesmo. E você se sente assim, eu não posso evitar. É aí que você precisa correr para sua Bíblia e olhar em Hebreus 10:30, que diz que Deus é o nosso justificador. Eu lhes pagarei de volta, diz o Senhor. Então você precisa abrir em Romanos 12, que diz, não tente revidar os seus inimigos, mas deixe-os nas mãos de Deus. Você precisa conhecer esses versículos para que quando você for tentado, você possa batalhar com a palavra de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas através de Deus para derrubar fortalezas, derrubando as imaginações, teorias, questionamentos e tudo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Não importa o que eu acho, não importa o que eu quero. É isso que faz a diferença. E isso é fácil fazer? Não! Oh, vocês estão entendendo? Vocês estão na visão. Se formos falar a verdade, isso não é fácil. Isso vai ser difícil. Mas quer saber? Vai ser bem mais difícil se tentarmos fazer as coisas do nosso jeito. Salmo 37:5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Isso deve ser para alguém que está aqui. Não comprometa a sua vida. Só estou tentando receber uma promoção no trabalho? Recuse a julgar esses jogos para se dar bem na sociedade. A verdadeira promoção não vem do leste, do oeste, do norte ou do sul, mas vem de Deus. Deus pode te promover e Ele certamente fará isso se você colocar sua confiança nele. Mas se você se comprometer para receber uma promoção, você nunca será feliz com ela. Por favor, me escute hoje. Tome uma decisão que você não quer mais se comprometer. Não justifique as coisas que a sua mente condena. Eu vou te falar isso de novo. Porque Deus está colocando algumas coisas na minha boca que você precisa ouvir. Não justifique aquilo que a sua mente condena. Às vezes nos sentimos mal com alguma coisa, mas justificamos que não tem problema fazer porque outros fazem. Não interessa o que os outros estão fazendo. Quando você estiver diante de Deus, você não terá que prestar conta pelas outras pessoas. Você prestará conta por uma pessoa, você mesmo. Esse dia está mais perto do que imaginamos. Eu não sei quando Jesus volta. Eu não tenho dom para ensinar sobre os últimos dias, mas eu sei de uma coisa. O tempo passa muito rápido. E se Jesus não voltar agora, as nossas vidas terminarão antes mesmo que nós possamos notar alguma coisa.
É melhor nos prepararmos todos os dias das nossas vidas. Amém? Romanos 8,17. E se nós somos seus filhos, nós somos também seus herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Compartilhando a sua herança com Ele. E agora todo mundo está pronto para gritar. Mas você precisa ouvir o último verso e ver se você quer gritar. Nós temos que compartilhar de seu sofrimento se quisermos participar de sua glória. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, compartilhando de sua herança que Ele conquistou e ganhou para nós, pelo seu sacrifício e sofrimento. Graças a Deus nós não temos que pagar pelos nossos pecados. Graças a Deus nós não precisamos ser punidos. Graças a Deus nós não precisamos ser pregados na cruz. Graças a Deus nós não temos que viver culpados e condenados. Tem algumas coisas que nós nunca precisaremos sofrer. Jesus morreu para nos libertar dessas coisas. Mas tem outras coisas que nós teremos que sofrer. E algumas dessas coisas são parecidas com aquilo que Ele passou no jardim. E o que Ele passou com Judas. Se você quiser seguir a Cristo, mais cedo ou mais tarde, você vai receber um beijo de Judas. O que é um beijo de Judas? Você é traído por um amigo? E você ainda o ama até o fim? Ou você ora pelos seus perseguidores? Como Jesus fez naquela cruz? Ou como Estevão fez quando o apedrejaram? Ou como naquele momento quando Jesus sofreu tanto no jardim, porque ele queria tanto correr da vontade de Deus. E mesmo assim, ele sabia que ele não podia. E a Bíblia diz que ele sofreu tamanha agonia na sua mente que ele suou grandes gotas de sangue. E os anjos desceram e ministraram a ele e o fortaleceu. Nós nunca chegaremos a passar por esse grau, mas haverá momentos em que vamos sofrer tentando tomar a decisão certa, porque uma parte de nós vai querer correr da vontade de Deus, mas a outra parte de nós sabe que nós não poderíamos fugir da vontade de Deus. Nós teremos que passar por momentos em que vamos ter que fazer coisas que não estamos com vontade de fazer coisas que não queremos, fazer coisas que não gostamos, mas isso nos leva às coisas que nós queremos e que nós gostamos. Nós temos um deserto que devemos passar para entrarmos na terra prometida, mas o tempo que vamos demorar nele cabe a nós. Podemos chegar ao limite milhões de vezes na vida e tomar a decisão errada e dar mais uma volta na montanha. A resposta será a mesma quando nós voltarmos. Quantos aqui concordam que nós podemos determinar o tempo que nós vamos vagar pelo deserto? Aleluia! O que são emoções? Significa empolgar-se, prosseguir. Eu amo isso, gente. As emoções querem aflorar, querem fazer-nos chegar ao limite e segui-las. Normalmente, uma resposta forte à definição de emoção diz: isso pode até envolver mudanças psicológicas que podem fazer você sentir um estado de agitação ou distúrbio. Emoções são sentimentos, tais como raiva ou empolgação. As emoções podem mudar as expressões faciais. Elas podem fazer você cerrar os dentes. Elas podem te fazer sentir determinado, te dar um coração vencedor, elevar a pressão sanguínea, boca seca, fazer você temer. Sentimentos, sentimentos, sentimentos. O que o medo faz é produzir um sentimento. O medo é um espírito que produz um sentimento. E quando nos prostramos diante desses sentimentos, aí Satanás tem um caminho na nossa vida. Você não sabe como eu me senti da primeira vez que eu fiquei diante de uma multidão decente de pessoas. Eu nunca vou esquecer, foi em Jacksonville, Flórida, e havia 900 pessoas no culto. Eu nunca tinha falado para mais do que... Bem, eu já tinha feito algumas reuniões na minha igreja. Por causa disso, eu já havia falado para mais ou menos 100 pessoas, mas
eu nunca tinha saído da cidade para pregar. Eu estava só começando meu ministério. E muitas pessoas famosas tinham sido convidadas para pregar. Uma dessas pessoas famosas desmarcou de última hora. E eu fui a substituta dessa pessoa famosa. Ninguém sabia disso. Eles tinham nos chamado para falar e eu nem estava fazendo sessão principal, eu fazia um workshop. Tinha o reverendo tal e tal, e o doutor tal e tal, o reverendo fulano de tal e Joyce Meyer. De Fenton. Eu nem sequer era de um lugar que fosse importante. Eu tinha uma visão grande para as minhas fitas de ensino e nós trouxemos uma mesa cheia de fitas de estudo, centenas de fitas de estudo. A maioria daquelas pessoas não trouxe nada e diziam: quem é ela? Alguém já ouviu falar dela? E aí chegou a minha vez de subir e falar sobre o que eu estaria falando no workshop. Eu sou uma pessoa ousada, eu estou te falando a verdade. Eu abri a minha boca e fiquei com tanto medo que não saiu nada. Eu só consegui fazer um barulho assim. Eu sabia que naquele momento eu teria que tomar uma decisão. Eu poderia engolir seco e tentar novamente, ou poderia sair correndo. Voltar para Fenton e ficar lá o resto da minha vida. O que você acha que o diabo estava me falando? Volta para o seu lugar, querida. Você está aqui com grandes homens e não está preparada para isso. Ninguém te conhece, ninguém se importa e você não tem nada a fazer. O que eu estou tentando dizer é que o medo produziu um monte de sentimentos. O medo é uma aparência falsa que parece ser verdadeira. Ele produz muitos sentimentos na sua vida. E se nós nos prostrarmos a esses sentimentos, bem, eu sinto, eu acho, eu quero, eu acho, não chegamos a lugar nenhum na vida.